Olá, queridos irmãos, a paz de Jesus e o amor de Maria. Mais uma vez aqui venho trazer um vídeo a respeito do assunto do sábado. Se não esse, possivelmente o próximo, há de ser o último dessa série. Como podem ver, eu estou aqui em um cenário, digamos assim, um fundo distinto. Estou sempre procurando a melhor luz. Talvez no futuro eu venha a transcrever esse conteúdo e regravá-lo num ambiente fixo, com uma luz boa, um áudio melhor. Talvez eu venha comprar um pequeno microfone de lapela ou outro material também que possa tornar os vídeos com uma qualidade melhor. Pois bem, cumpre-nos hoje, encaminhando-se para o final, analisar o aspecto teológico em torno do dia de descanso. Tanto o dia do Senhor, o domingo, quanto o sábado judaico, ainda supostamente observado pelos adventistas do sétimo dia. E, para tanto, eu me valerei das duas obras que foram mencionadas no vídeo anterior, que é o Tratado de Teologia Adventista e o Catecismo de Roma, Catecismo de Trento da Igreja Católica. Por conta de se tratar de uma simplória teologia, se é que podemos chamá-la de teologia, a estrutura montada em torno do sábado pelos adventistas do sétimo dia, eu hei de começar por ela, certo? Como dito anteriormente, no seu tratado de teologia, os adventistas dedicam apenas um capítulo para tratar dos mandamentos, no qual apenas o sábado é abordado, ou seja, os outros 9 mandamentos são completamente negligenciados, esquecidos, ignorados pelos adventistas do sétimo dia. E aqui, da página 549 à página 597, os teólogos adventistas, por escrito, registram uma série de inverdades históricas, uma série de distorções históricas, supressão de palavras, mudança de datas, contradições. Tudo isso é possível encontrar aqui para alguém que, como eu, minimamente conhece a história em torno da questão. Eu estudei aquilo que foi suficiente para que tomasse uma decisão a respeito de sair da Igreja Adventista do sétimo dia, sobre todos os aspectos. E o sábado não foi diferente. Eu não sou um doutor no assunto, porém aquilo que eu tomei conhecimento já foi o bastante para que eu debandasse daquela instituição. E isso também é o bastante para verificar a quantidade de falácia, a quantidade de erro que intencionalmente é colocado aqui. Não são equívocos, atos falhos, erros de digitação. Nitidamente, pela forma como são inscritos, visam ludibriar e enganar os incautos, ou seja, aqueles que desconhecem o que está por trás verdadeiramente do assunto, certo? Como dito, ao se tratar de uma abordagem muito simplória, de nada vale entrar em pontos como, por exemplo, mostrar todo o contexto bíblico, em que o sábado aparece no Antigo Testamento, bem como no Novo. E o que eles aqui chamam de o sábado na história, passando por diversos períodos, nos quais eles inclusive se valem da tradição rabínica, mesmo após a instituição da igreja, para sustentar a prática do sábado. Ou seja, tendo nosso Senhor Jesus Cristo encerrado o sacerdócio judaico, o sacerdócio mosaico, ainda assim os adventistas, para fazer a sua apologética sabática, eles se valem de práticas rabínicas, de práticas judaicas, posteriores à ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, de nada importa para nós o que os judeus estão fazendo após o ano de 33. Se eles estão reunidos no sábado, fazendo seja lá o que for. Se o templo caiu, foi derribado no ano de 70. Isso não nos importa mais, porque Jesus encerra o sacerdócio judaico. Então, tradição rabínica, como é dito aqui, vem a mostrar de forma clara e expressa
dentro do Tratado de Teologia Adventista, o quanto o judaísmo influencia essa pseudo-teologia e o quanto essa pseudo-teologia é judaizante. Ou seja, a teologia combatida por São Paulo, a que visava judaizar. Vejamos aqui um exemplo dessa manipulação. Na página 565, no tópico 3, intitulado Apocalipse, temos o seguinte texto. Apocalipse 1:10 usa a expressão, entre aspas, dia do Senhor, para designar o dia em que João recebeu sua visão na ilha de Patmos. Esse termo contrasta, obviamente, com os dias do imperador romano. Exalta o Senhor Jesus Cristo, em vez de Domiciano, que baniu João para Patmos e que gostava de se referir a si mesmo como Senhor e Deus. Muitos intérpretes concluem que esse dia era o primeiro dia da semana, ou domingo. No entanto, somente cerca de um século depois é que encontramos o mais antigo exemplo do, entre aspas, dia do Senhor, usado em fonte patrística com o sentido de domingo cristão semanal. Ora, isso é uma grande mentira, pois Santo Inácio de Antioquia, no primeiro livro da patrística, aos Magnésios, tem sua carta registrada, na qual consta a expressão dia do Senhor, referindo-se ao domingo. É bom que se diga, Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João, o evangelista, que foi quem escreveu o Apocalipse. Então, eles dizem isso aqui, ou seja, que só um século depois, ao escrito apocalíptico, que o termo dia do Senhor vai aparecer em texto patrístico, quando não é verdade. Vejam o que eles dizem em uma outra parte em referência ao mesmo assunto. Página 576 e 577. Item 2. Sábado e domingo no segundo e terceiro séculos. Informação mais antiga. É preciso mencionar as 3 referências do segundo século a um dia de repouso, porque elas têm sido usadas como argumento para autenticar, ora a observância do sábado, ora a do domingo, embora nenhuma mencione especificamente qual dia. Essas referências são Inácio de Antioquia, Plínio, um governador romano da Bitínia, e a Didaquê. Por volta de 115 d.C., Inácio de Antioquia escreveu uma epístola aos Magnésios, na Ásia Menor, na qual advertia esses cristãos contra uma variedade extrema de prática judaizante. Em Magnésios 9, verso 1, ele fala de, abre aspas, não mais sabatizando, mas vivendo de acordo com, abre aspas, o do Senhor. Ou seja, eles exprimiram aqui o dia do Senhor. Citando no Tratado de Teologia somente o do Senhor. Eles retiram a palavra dia aqui. Vou lhes mostrar. A frase tem sido frequentemente interpretada como, abre aspas, não mais guardando o sábado, mas vivendo de acordo com o dia do Senhor, domingo, fecha aspas. A palavra dia não consta no grego e foi suprida. Em vez de adicionar a palavra dia, poder-se-ia acrescentar a palavra vida, que daria a tradução, vivendo de acordo com a vida do Senhor. Ambos os significados são possíveis para a construção grega usada, mas vida do Senhor parece especialmente apropriado, levando-se em conta o fato de que nela, ou por ela, nossa esperança ressurge nele, o Cristo. Então vejam, essa é uma de inúmeras manipulações que eu constatei aqui numa breve releitura do capítulo para preparar esse vídeo. Portanto, é clara a má intenção. Perdoe-me, eu não posso usar outro termo. Isto é má intenção por parte dos autores desse livro e por parte da instituição, que de maneira institucional publica e coloca à disposição dos seus fiéis. Toda essa construção ela vai culminar naquilo que a senhora Ellen White escreveu a respeito do sábado, dando a esse o seu caráter último do ponto de vista pseudo-teológico. Vejamos do que se trata.
Página 592. Ponto G. O sábado na crise final da história da Terra. Abre aspas. O sábado será a pedra de toque da lealdade, pois é o ponto da verdade especialmente controvertido. Quando sobrevier aos homens a prova final, traçar-se-á a linha divisória entre os que servem a Deus e os que não o servem, ao passo que a observância do sábado espúrio, no caso, o domingo, em conformidade com a lei do Estado, no caso, o famigerado decreto dominical, contrária ao quarto mandamento, será uma declaração de fidelidade ao poder que se acha em oposição a Deus, no caso a besta. É a guarda do verdadeiro sábado, em obediência à lei divina, uma prova de lealdade para com o Criador. Ao passo que uma classe, aceitando o sinal de submissão aos poderes terrestres, recebe o sinal da besta. A outra, preferindo o sinal da obediência à autoridade divina, recebe o selo de Deus, ou seja, os remanescentes, ou seja, o povo adventista do sétimo dia. Mas ninguém deverá sofrer a ira de Deus antes que a verdade se lhe tenha apresentado ao espírito e consciência e haja sido rejeitada. Há muitos que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada em sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os intuitos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo cegamente. Cada qual receberá esclarecimento bastante para fazer inteligentemente a sua decisão. A questão do sábado será o ponto controverso no grande conflito final em que o mundo inteiro há de ser envolvido. Os homens exaltaram os princípios do diabo acima dos que regem nos céus. Aceitaram o sábado espúrio, instituído por Satanás como sinal de sua autoridade. Entretanto, Deus imprimiu o seu selo ao seu estatuto real. Cada instituição sabática traz o nome de seu autor, a marca indestrutível que revela sua autoridade. Nossa missão é levar o povo a compreender isso. Ou seja, essa é a função do Adventista do sétimo dia. Tirar o povo do engano do domingo e colocar o povo na verdade divina do sábado. Devemos mostrar-lhe no que importa ter o sinal do reino de Deus ou do reino da rebelião, porque cada qual se reconhece súdito do reino cujo distintivo aceita. Deus nos chamou para desfraudar o estandarte do seu sábado, que está sendo calcado a pés. Que importância tem, pois, que o nosso exemplo de guardar o sábado seja correto? Veja que toda uma distorção, toda uma construção falaciosa, supressão de palavras, troca de datas, atribuição de significados a fatos que esses fatos não têm, como, por exemplo, a Igreja Católica tendo sido instituída por Constantino no século IV, etc. Tudo isso para dar sustentação para essa grande loucura dessa senhora, que não partiu dela, que partiu de José Bates. É curioso que nada do que é pseudo-doutrina, da pseudo-teologia adventista, veio da pseudo-profetisa. O sábado não veio dela, veio de José Bates. 1844 não veio dela, veio de Guilherme Miller. A ressignificação de 1844 não veio dela, veio de Iran Edson e R.L. Crozier. A reforma de saúde não veio dela, veio de Kellogg's e outros. A substituição da benevolência sistemática pelo dízimo não veio dela, veio de D.N. Kenwright. O antitrinitarianismo, que todos os pioneiros, inclusive o seu marido, criam e defendiam, não veio dela, veio deles. A suposta aceitação da graça na perspectiva protestante luterana em detrimento da lei, com a qual ela foi afável em 1888, não veio dela, veio de Waggoner e de outro. Acontece que dias depois ela supostamente tinha visões que confirmavam que aquilo que vinha por essas pessoas vinha da parte do Senhor. Percebam, gente. Não se deixem enganar. Isso resume a teologia do sábado, a pseudo-teologia adventista sobre o sábado. Passemos, portanto, para a teologia católica. Segundo o Catecismo de Trento,
Catecismo Romano, o terceiro mandamento, a guarda do domingo e dos dias de festas, encontra a seguinte significação teológica. Tendo lido no vídeo anterior uma parte do que diz esse capítulo, eu vou pular alguns trechos, pretendendo fazer um pequeno resumo acerca do seu teor. Há nesse preceito pontos comuns com os restantes, não pelos seus ritos e cerimônias, mas pelo que também se liga à moral e à lei natural. Pois pelo teor desse preceito, o culto a Deus e a observância da religião tiram sua origem do direito natural, porque a própria natureza nos induz a empregar algumas horas ao culto externo. Em prova dessa asserção, verificamos que todos os povos estabelecem determinadas festas de caráter público destinadas a piedosas práticas de religião. Para o homem, é natural consagrar algum tempo às funções da vida orgânica, como seja repouso corporal, sono e outras coisas semelhantes. Assim também corresponde à natureza que o homem conceda à sua alma algum tempo, como faz para o corpo, a fim de que ela possa restaurar suas forças no trato íntimo com Deus. Desde que deve reservar-se um tempo à ocupação com as coisas divinas e ao culto devido a Deus, é indubitável que o presente preceito faz parte da lei moral. Por esse motivo, resolveram os apóstolos consagrar ao culto divino o primeiro dos 7 dias da semana, ao qual chamaram Dia do Senhor. No Apocalipse, São João já menciona o Dia do Senhor, e o apóstolo determina que se façam as coletas no primeiro dia depois do sábado, que é o dia do domingo, conforme a interpretação de São João Crisóstomo. Isso nos dá a entender que já então se santificava o dia do domingo. Quanto ao sentido da expressão lembra-te, primeiro, dar-se-á o sentido exato da prescrição. Lembra-te de santificar o sábado. Vejam que o catecismo, ele vai tratar da questão, ele vai tratar do dia como sendo o sábado, ainda que saibamos que se trate do domingo, sendo o dia do Senhor. Porque para católicos, a problemática ela não se dá em torno do dia. Então não há problema nenhum em usar o texto original da Bíblia, no qual é mencionado o sábado judaico, para referir-se ao princípio de descanso, ainda que cristãos católicos observem o domingo. Então, portanto, ao ouvirmos aqui a expressão sábado, tenhamos presente que se trata do domingo. Quanto ao sentido da expressão lembra-te. Primeiro, dar-se-á o sentido exato da prescrição. Lembra-te de santificar o sábado. Com intenção se colocou de início a palavra lembra-te, para indicar que a celebração desse dia precisamente pertence às leis cerimoniais. Parecia de bom aviso advertir o povo a respeito, visto que a lei natural, ensinando a necessidade de se tomar um tempo para o culto externo de Deus, não prescreve taxativamente em que dia deve ser prestado. Além disso, sejam os fiéis esclarecidos de que de tal expressão se pode também coligir a maneira de trabalhar durante toda a semana, pois, tendo sempre diante dos olhos o domingo, como o dia em que, de certo modo, devemos dar contas a Deus de nossas ações e trabalhos, havemos, forçosamente, de cumprir tais obrigações, de maneira que não sejam reprovadas pelo juízo de Deus, nem nos sejam ocasião para soluços e sobressaltos do coração. Afinal, a expressão nos ensina também uma coisa que devemos certamente levar em conta, é que não faltarão ocasiões de esquecermos esse preceito, quer movidos pelo exemplo daqueles que o menosprezam, quer arrastados pelo amor de espetáculos e divertimentos. Por via de regra, são estas coisas que nos desviam da santa e piedosa celebração deste dia. Quanto ao sentido da expressão santificar, pela Sagrada Escritura, a santificação do sábado está em largar os trabalhos corporais e interesses temporais, conforme o evidenciam as seguintes palavras do preceito: nenhuma obra farás. Esta não é, todavia, a sua única significação, pois, do contrário, bastaria a declaração de Deuteronômio: guarda o dia de sábado. No mesmo lugar, porém, se acrescenta: para o santificares, mostrando essa expressão que o dia de sábado é de caráter religioso, consagrado ao culto divino e aos santos exercícios da religião. Por conseguinte, celebramos o dia de sábado com a máxima perfeição, se cumprirmos para com Deus os deveres de piedade e religião. Assim temos realmente um sábado, a que Isaías chama deleitoso, porque os dias festivos constituem, por assim dizer, as delícias do Senhor e dos homens religiosos. Se esta santa e piedosa celebração do sábado acrescentarmos as obras de misericórdia, muito grandes e copiosos serão certamente os prêmios que no mesmo capítulo nos são prometidos. Na segunda parte do preceito, mostra-se que o 7º dia foi reservado ao culto de Deus, por instituição divina, pois assim rezam as Escrituras: 6 dias trabalharás e farás todas as tuas obras. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor teu Deus. O sentido destas palavras é que devemos considerar o sábado como consagrado ao Senhor, tributando-lhe neste dia atos de religião, tomando o 7º dia
como um memorial do descanso do Senhor. Foi designado esse dia para o culto divino, porque não convinha deixar a critério de um povo mal avisado a livre escolha do tempo, porque iria talvez imitar as festas dos egípcios. Portanto, dos 7 dias, se escolheu o último para o culto de Deus, e esta determinação está cheia de mistério. Esta é a razão por que o Senhor lhe chama de sinal, no Êxodo e no profeta Ezequiel. Tomai cuidado em guardar o meu sábado, porque é um sinal entre mim e vós, através das vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifico. O 7º dia como memorial. Era, pois, um sinal porque indicava aos homens a necessidade de se consagrarem a Deus e de se santificarem para Ele. Santo é esse dia, por ser a ocasião principal em que os homens devem cultivar a santidade e a religião. Depois, é um sinal e como que um momento desta admirável criação do universo. Era ainda um sinal gravado na consciência dos israelitas, para se lembrarem de que, por mercê de Deus, foram para sempre libertados da duríssima escravidão do Egito. É o que o Senhor prova com a solene afirmação: lembra-te que tu mesmo foste escravo no Egito, e que de lá te tirei o Senhor teu Deus com mão vigorosa e com braço armado. Por isso, ele te mandou observar o sábado. Enfim, era também um sinal do sábado espiritual, bem como o sábado celestial. O sábado espiritual. Ora, o sábado espiritual consiste numa espécie de santo e místico repouso que se goza quando o velho homem, sepultado com Cristo, ressuscita para uma vida nova, esmerando-se em práticas que são próprias da vida cristã. Porquanto, os que outrora eram trevas e agora são luz no Senhor, devem andar como filhos da luz, em toda bondade, justiça e verdade, e não tomar parte nas infrutuosas obras das trevas. Como diz São Cirilo, explicando a passagem do apóstolo, abre aspas, para o povo de Deus há, pois, a perspectiva de um repouso sabático. O sábado celestial vem a ser aquela vida em que, vivendo com Cristo, gozaremos de todos os bens, após a total extirpação do pecado, de acordo com a palavra da Escritura. Abre aspas. Ali não haverá leão, nem por lá passará fera alguma, mas ali há de haver um caminho limpo, e chamar-se-á a Estrada Santa. A escolha do domingo. A Igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Assim como nesse dia começou a brilhar a luz para o mundo, o universo, assim também nossa vida foi tirada das trevas para a luz, em virtude da ressurreição de nosso Salvador, realizada naquele mesmo dia, e que nos franqueou os umbrais da vida eterna. Por isso, quiseram os apóstolos fosse ele chamado domingo. Vemos também, pela Sagrada Escritura, que esse dia é memorável, pois nele teve início a criação do mundo e nele foi comunicado o Espírito Santo aos apóstolos. Instituição dos dias santos. Desde o início da Igreja e nos tempos posteriores, os apóstolos e nossos santos chefes instituíram outros dias festivos para que celebrássemos com amor e devoção a lembrança dos benefícios divinos. Entre eles, consideram-se como os mais insignes os dias que são consagrados ao culto divino, por causa dos mistérios de nossa redenção. Depois, os dias comemorativos da Santíssima Virgem Mãe, dos apóstolos, dos mártires e outros santos que reinam com Cristo. Pela exaltação de sua vitória, glorificamos a bondade e o poder de Deus. A eles mesmos tributamos as honras devidas, e o povo cristão é levado à imitação de suas virtudes. O preceito do trabalho. Para sua observância é de grande alcance uma cláusula do próprio preceito, a qual se reveste das palavras seguintes: 6 dias farás as tuas obras, porém o 7º dia é o sábado de Deus. Aqui está a razão, porque o pároco deve esmerar-se na explicação dessa parte. Dessas palavras pode ele inferir a obrigação de exortar os fiéis a que não façam uma vida ociosa e despreocupada. Pelo contrário, que lembrando-se do conselho do apóstolo, tenha cada qual sua ocupação e trabalhe de suas próprias mãos, conforme ele mesmo havia ordenado. Além disso, manda o Senhor, em virtude desse preceito, fazer nossos trabalhos nesses 6 dias, e não deixar para o dia santo nenhum dos trabalhos e obrigações que devem recair nos outros dias da semana, para que assim o nosso espírito se não distraia do fervoroso culto às coisas da religião. Trabalhos não proibidos. No entanto, não se proíbem serviços e trabalhos, embora servis que pertencem ao culto divino, como preparar o altar, ornamentar a igreja para um dia de festa e outras ocupações semelhantes. Não devemos também julgar que este preceito proíba obras servis cuja omissão em dia santo acarretaria prejuízo. Assim o permitem as próprias leis eclesiásticas. Nosso Senhor no Evangelho declarou
que se podem fazer muitas outras coisas em dias santificados. Das obrigações aos domingos. São as seguintes: visitar o templo de Deus para ali assistir ao sacrifício da missa com sincera e verdadeira devoção. Receber com frequência os santos sacramentos da Igreja, instituídos para nossa salvação, a fim de curarem as feridas da nossa alma. De fato, os cristãos nada farão de melhor e mais proveitoso do que confessar frequentemente seus pecados aos sacerdotes. Para tal fim, poderá o pároco exortar o povo, tirando as razões e argumentos da matéria, que em seu lugar foi explicada e definida acerca do sacramento da penitência. Todavia, não se contentará de convidar o povo a que receba este sacramento, mas exortá-lo a também frequentar a recepção do sacrossanto sacramento da Eucaristia. Depois, é obrigação dos fiéis ouvirem a prédica com zelosa atenção. Nada é mais condenável, nem mais indigno, do que desprezar as palavras de Cristo ou escutá-las com negligência. Além do mais, devem os fiéis adestrar-se na fervorosa prática da oração e louvor a Deus. Seja sua maior preocupação aprender, cuidadosamente, as regras da vida cristã, exercitar-se nas obrigações da caridade, dando esmolas aos pobres e necessitados, visitando os enfermos, consolando os tristes e os oprimidos pela dor. Pois, como diz São Tiago, a religião pura e imaculada perante Deus é esta: socorre os órfãos e as viúvas em sua tribulação. Os que desprezam formalmente este preceito, não obedecendo a Deus nem à Igreja, são inimigos de Deus e de suas santas leis. Isso se torna evidente porque este preceito é de tal natureza que pode ser observado sem nenhum sacrifício. Ora, Deus não nos impõe trabalhos, que aliás deveríamos aceitar por amor a Ele, fossem embora os mais difíceis, mas, pelo contrário, ordena-nos de ficar tranquilos e livres de preocupação temporais. Seria, pois, sinal de grande temeridade rejeitar a obrigação imposta por este preceito. Devem servir-nos de exemplo os castigos que Deus infligiu contra os violadores deste preceito, como vemos pela leitura do livro dos Números. Para não incorrermos nessa cólera, vale a pena recordar muitas vezes a palavra lembra-te, ponderando maduramente os frutos e as vantagens que resultam da observância dos dias festivos, como acima foi declarado. Há muitas outras ideias atinentes ao assunto. Pois bem, vejam que aqui eu fiz um resumo de tudo que consta no capítulo, que me pareceu suficiente para nós entendermos minimamente a teologia a respeito do domingo e a abismal diferença entre ela e aquilo que os adventistas supõem ser a sua teologia a respeito do sábado. A paz de Jesus e o amor de Maria.